A paz do Senhor, meus amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 13 da revista da nossa escola dominical, que tem como título: Seja um mordomo fiel. O texto áureo nos diz: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25 e o versículo 21. A verdade prática nos diz: os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Meus amados, nós estamos encerrando esta revista trimestral do terceiro trimestre de 2019. São 13 lições muito abençoadas e nós tratamos nas 12 lições anteriores sobre a mordomia. E nesta lição, toda a nossa atenção será voltada para o mordomo, aquele mordomo fiel, aquele mordomo que soube conduzir a mordomia. E nós sabemos que nesta mordomia nós seremos recompensados pela forma, pela maneira que nós conduzimos ou que conduzirmos as mordomias cristãs aqui na terra. Quando esta lição ela é voltada para o mordomo fiel, ela traz-nos uma grande lição acerca da condução da nossa vida cristã, da forma com que nós tratamos as coisas espirituais. Porque com certeza, a maneira que nós conduzirmos aqui na terra, no trato com as coisas santas e sagradas do Senhor, nós seremos recompensados quando o Senhor voltar. É exatamente o que esta lição nos traz. Ela nos traz uma advertência acerca do nosso viver cristão, porque Cristo, o dono da mordomia, Ele está prestes a voltar. E quando Ele voltar, certamente Ele vai aprovar ou reprovar a nossa mordomia. E à medida que sermos aprovados pelo Senhor, com certeza seremos conduzidos com Ele para a glória eterna, onde nós seremos recompensados. Muitas pessoas não sabem que Jesus vai voltar. Outras pessoas sabem que Jesus vai voltar, mas não estão preparados. Mas o Senhor, Ele nos advertiu acerca de estarmos vigilantes para a sua volta. Ele jamais falou quando voltaria, mas a nossa responsabilidade, o nosso compromisso cristão é de estarmos atentos, vigilantes, para quando Ele voltar, nós sermos considerados mordomos fiéis para sermos agraciados com as bênçãos que Ele tem prometido a todos aqueles que lhes forem fiel. No ponto de número 1, ou seja, no tópico primeiro, nós vemos aqui o que Deus espera de seus mordomos. O que Deus espera de seus mordomos? O ponto 1, que sejam prudentes na espera do Senhor. O que é ser prudente? Ser prudente é ser cauteloso, é ser ponderado, é agir com a razão, é jamais agir pela emoção.
E nós, como mordomos prudentes, nós devemos agir com ponderação, com cautela, no exercício da nossa fé, no trato com a mordomia que o Senhor, Ele tem nos confiado. Jesus, Ele aplica duas parábolas que determinam acerca da vigilância. A primeira, Ele fala do mordomo fiel, aquele mordomo em que o Senhor saiu e deixou-lhe a mordomia, confiou-lhe a mordomia, e ele agiu prudentemente, ele agiu com coerência e agiu na certeza do que o Senhor ia voltar. E Jesus relata nesta parábola que quando o Senhor, ele voltou, o servo vigilante, ele estava aguardando o Senhor para ele abrir a porta para que o Senhor pudesse adentrar. Veja bem, a mordomia cristã diz respeito a isto, é estarmos atentos, sermos prudentes, coerentes, vigilantes acerca da volta do Senhor. A outra parábola, Jesus ele fala acerca das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Observe que todas elas eram virgens, todas elas tinham lâmpadas, mas todas elas cochilaram quando o noivo tardou. Nós sabemos que jamais o Senhor, ele disse quando voltaria, embora muito têm se especulado e procurado discernir o tempo da sua vinda, e todos aqueles que foram por este caminho erraram, porque Deus jamais declarou acerca da volta do seu Filho, e jamais Jesus ele falou acerca da data da sua vinda. Mas nós vemos que na parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que tardando-se o noivo, todas elas cochilaram e dormindo. Até aí havia um equilíbrio entre as 10 virgens, mas houve um diferencial para as virgens prudentes das virgens nécias. Quando o noivo tardou-se e elas cochilaram, a Bíblia diz que ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E quando elas levantaram para encontrar com o Senhor, as nécias não tinham mais azeite nas suas lâmpadas que estavam apagando, e não tinha azeite na reserva. E então elas tiveram de sair para ir adquirir o azeite, e as prudentes entraram com o noivo para as bodas. Esta é a atitude que desperta o nosso viver cristão, para não sermos comparados ou sermos achados com as virgens nécias, que deixou a vigilância no sentido de conservar o azeite nas suas vidas, e o noivo chegou e elas não estavam preparadas. Muitas pessoas sabem que Jesus está voltando, mas não estão preparados, estão negligentes, são nécios, estão despreocupados, ou seja, preocupados com as coisas desta vida, e poderão serem surpreendidos terrivelmente quando o Senhor voltar. Pois bem, no ponto de número 2, está escrito que esperem o Senhor com prontidão. O que é prontidão? Prontidão é estar pronto, é agir com agilidade, é agir com desembaraço. Muitas pessoas estão aguardando a volta de Jesus,
mas infelizmente estão envolvendo com os negócios desta vida. Negócio que constitui embaraço para a sua vida espiritual. Quando nós falamos de embaraço, nós não estamos falando de pecado, mas estamos falando de coisas que atrapalham o viver cristão, atrapalham a caminhada na fé, atrapalham o dia a dia no exercício da fé. Por isso, nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar atentos, vigilantes para a volta do Senhor. Nós sabemos que o Senhor, Ele espera que nós estejamos vigilantes para não perdermos aquele momento do toque da trombeta. Porque a Bíblia nos diz que a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Mas ser arrebatado não significa viver de qualquer maneira. Para ser arrebatado, precisamos agir com prudência, com coerência, com fé, com dedicação, com vigilância acerca deste momento tão especial na vida do cristão. Nós sabemos que as virgens prudentes, elas estavam prontas, elas estavam preparadas. Por isso que nós precisamos estar prontos, agir com prontidão, na expectativa, não abrir mão dessa esperança. Isso é nós estarmos preparados como mordomos fiéis, assim como o Senhor nos confiou a sua mordomia. O ponto de número 3 nos diz: esperem a recompensa do Senhor. Veja que o Senhor, Ele prometeu recompensar o servo fiel. O Senhor prometeu a recompensa para o mordomo fiel. A Bíblia diz que o Senhor espera que na sua volta o mordomo esteja vigilante. Olha o que a palavra do Senhor, ela nos diz em Lucas, no capítulo 12, o versículo 37. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Veja, quando o Senhor, Ele voltar, Ele vai levar a igreja, a sua igreja, para a glória, onde nós seremos recompensados, onde aqueles que forem agraciados com o arrebatamento estarão celebrando as bodas do Cordeiro, enquanto a terra passará pelo período da grande tribulação. Mas a igreja que foi redimida, a igreja que foi glorificada, ela estará celebrando as bodas do Cordeiro, recebendo as recompensas que o Senhor tem preparado para todos aqueles que são fiéis. Amém, meus amados? O tópico de número 2, ele nos diz: as características do mordomo infiel. Veja, se tem um mordomo fiel, existe um mordomo infiel. E o mordomo infiel, ele tem algumas características que são peculiares a uma vida de infidelidade. Por exemplo, no ponto 1, nos diz: ele não espera que o Senhor em breve venha. Veja, meus amados, existia uma crença no século passado que Jesus, ele voltaria até o ano 2000. Esta crença era uma crendice popular
que as pessoas diziam e se popularizou, dizendo que 1999 chegaria, mas 2000 não inteiraria. Isto levou a uma grande expectativa cristã, até mesmo na igreja no final do século passado, principalmente nos anos 80 e 90. Os cristãos viviam na expectativa porque trouxeram aquela crendice. Era uma crendice que não tinha fundamento bíblico. Era apenas crendice da vida popular que levava. Todos falavam esta bobagem, e isso ficou impregnado na mente, na esperança do povo. E quando eles se convertiam a Cristo, acabaram trazendo essa crendice para a vida de fé. Portanto, no final do século passado, houve um afloramento de expectativa, de esperança acerca da volta de Jesus. Mas nós sabemos que chegou o ano 2000 e Cristo não veio. Cristo não veio porque ele não tinha dito que voltaria no ano 2000. Houve então um princípio de frustração, expectativas foram quebradas, e as pessoas então chegaram no ano 2000 e disseram: chegou 2000, Cristo não veio, o que faremos? Toda a atenção agora foi voltada para a era pós-moderna, para o século 21, e isto trouxe também uma certa letargia, comodismo, e isto fez com que as pessoas começassem a fazer projetos para a sua própria vida, projetos a médio e longo prazos, e isto acabou trazendo uma frieza espiritual, acabou trazendo para o povo uma certa acomodação no que diz respeito à volta de Cristo, e muitos pararam de vigiar. E hoje nós estamos vivendo desta forma e correndo grande risco de Jesus voltar e muitos não estarem preparados, porque estão muito preocupados acerca das coisas terrenas, das conquistas, acerca dos bens materiais. E Jesus, ele pode voltar a qualquer instante e encontrar muitos mordomos despreocupados, despreparados. A Bíblia nos afirma no livro de Hebreus, no capítulo 10, e o versículo 37, que aquele que há de vir, virá e não tardará. Portanto, como mordomos, nós precisamos estarmos atentos para aquele momento, porque não sabemos nem o dia e nem a hora, mas certamente ele virá. Nós sabemos, meus amados, que a Bíblia, ela nos fala que Jesus virá cerca de 1845 vezes. Só no Novo Testamento, 318 vezes, a Bíblia nos afirma por referência e por inferência que Jesus, ele vai voltar. Portanto, ninguém pode estar desavisado e ninguém pode estar despreparado para a volta do Senhor, porque ele vai voltar. E é necessário nós estarmos apercebidos. Jesus, ele advertiu os cristãos do seu tempo, no princípio da era cristã, no sermão que Jesus ele proferiu em Mateus, no capítulo 24, versículo 42, Jesus ele afirma: vigiai, porque não sabeis o dia em que virá o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria para que a sua casa não fosse arrombada. Portanto,
as advertências do Senhor, elas continuam claras, patentes nas Escrituras, nos dando orientação para nós estarmos vigilantes acerca da volta do Senhor. Pois bem, o ponto 2 nos diz: ele espanca os servos, os outros servos. Esta é uma característica do servo infiel. O servo infiel, além dele estar descuidado, além dele não vigiar, além dele estar despercebido, despreparado, mesmo sendo avisado, ele acaba também agindo de uma forma incoerente. Aqui no ponto 2 diz que ele espanca os outros servos. Nós vemos que aquele servo infiel da parábola, ele, quando o seu senhor tarda, ele começa a tratar com irreverência a mordomia. Ele começa a tratar de forma grosseira com os trabalhadores, os seus conservos. Ele começa a espancá-los, tratar muitas vezes com rispidez, com ignorância. Ele começa a perseguir os seus conservos. Estas atitudes demonstram o caráter de um servo infiel. E nós sabemos que o servo infiel, ele muitas vezes ele trata pessoas com grosseria. Quantas pessoas têm até mesmo saído do nosso meio, saído das igrejas, por serem maltratadas, por serem perseguidas. Características do mordomo infiel são essas coisas. Ele trata a mordomia como se ele não fosse mordomo. Ele trata a mordomia como se ele fosse o proprietário da mordomia. Mas ele precisa dar conta, ele precisa prestar conta ao dono da mordomia, ao senhor da mordomia. Mas ele começa a agir com irreverência, perseguição, criando problema, atingindo pessoas. Pessoas muitas vezes têm saído do meio por não suportar as perseguições, tratando pessoas com rigor, tratando pessoas com violência, violência com palavras, com atitude. E muitas vezes pessoas não suportam esse tipo de mordomo, esse tipo de administrador, e muitas vezes ele sai. Deus, ele não quer esse tipo de mordomo. Deus, ele não espera que nós sejamos infiéis, porque ele com certeza, ele vai dar a recompensa de acordo aquilo que nós procedermos. Se formos fiéis, teremos recompensa, mas se formos infiéis, certamente teremos o pagamento à altura da nossa mordomia, da forma que conduzimos a mordomia. A medida do nosso merecimento é que nós vamos receber a nossa recompensa. Uns para o bem e outros para o mal. Então, as qualidades de um mordomo fiel é o acolhimento, é a gentileza, é o amor no coração, é o desprendimento para servir fielmente ao Senhor. Que sejamos sempre mordomos fiéis ao Senhor. No ponto de número 3 nos diz: ele age de modo irresponsável. Veja, o mordomo infiel, ele age com irresponsabilidade. Ele abusa da sua função de mordomo. Ele usa aquela função para tirar proveito, para obter vantagem. Então a irresponsabilidade está presente na vida dele. E por ser irresponsável, ele começa também
com atitudes irresponsáveis. A parábola de Cristo mostra que o mordomo irresponsável, o que ele fez? Ele começou a beber, espancar os seus conservos. Veja que no exercício da nossa mordomia cristã, principalmente no trato com as coisas espirituais, nós não podemos ser irreverentes, irresponsáveis, precisamos agir com coerência. Nós não podemos abusar da nossa posição de mordomo. Mas aquele mordomo infiel, ele abusava tanto que ele começou a beber, embriagar-se, farrear-se, deixando de zelar pela mordomia. E vemos, meus amados, que isto trouxe um grande problema, porque o mordomo infiel, além dele se embriagar, ele se detém nos vícios que muitas vezes traz problemas terríveis para a sua vida espiritual, como por exemplo a bebida, o sexo, a deslealdade conjugal. Então isso são problemas. Quantos que no exercício da mordomia têm sido incoerentes, infiéis, com práticas abomináveis, pecaminosas perante o Senhor. E nós estamos vivendo um tempo difícil em que os embaraços estão a todo instante querendo nos sufocar. As oportunidades surgem querendo nos tragar. O inimigo da nossa alma, ele tenta nos sufocar. E muitas vezes nós temos oportunidades, mas se não soubermos sermos mordomos fiéis, assim como foi José lá no Egito, nós corremos o risco de fracassarmos. Hoje, em nossos dias está os meios de comunicação, as redes sociais, a internet. E muitos usam esses meios de comunicação para sua própria condenação. Usam, por exemplo, o sexo na internet, sites pornográficos, vícios no sexo, os vícios que muitas vezes vêm através das redes sociais. Nós vemos que isto tem contaminado a vida de muitas pessoas. A lascívia tem agido de forma terrível. E pessoas têm sido atingidas de tal maneira, em larga escala, que as pesquisas têm apontado que boa parte dos cristãos usa a internet, usa a lascívia através da internet. O que é lascívia? É a satisfação de desejos sexuais, carnais, através de imagens pornográficas. E muitos usam estas imagens na internet, e muitas vezes trazendo problema para a sua vida espiritual, trazendo problema para a sua vida conjugal. Por quê? Porque têm se tornado mordomos infiéis ao Senhor. Mas nós sabemos que isto deve ser banido da vida do mordomo infiel enquanto há tempo, porque o Senhor está às portas. A prudência cristã nos leva a nós abstermos da bebida e de qualquer outra prática que viola o princípio da fidelidade, o princípio da santidade. Amém, amados? Vamos para o tópico de número 3. As qualidades do mordomo fiel. Se o mordomo infiel ele tem algumas características, o fiel ele tem algumas qualidades. Por exemplo, fidelidade. Ponto 1, fidelidade. O que é fidelidade, amados? Fidelidade é o caráter de uma pessoa fiel. Fidelidade é fruto do Espírito, que é gerado em nosso ser, que é gerado em nosso coração. Então, fidelidade é aquela pessoa que age com equilíbrio, age com constância, age com firmeza, sabendo que toda
aquele pedido que o Senhor ele fez deve ser cumprido à risca. Ele é fiel nas determinações do seu Senhor. Por isso ele age com fidelidade dentro daquilo que é exigido pelo Senhor. Então, nós vemos que a fidelidade é uma virtude do mordomo fiel. Ele é sempre coerente, ele é sempre correto. Veja o que a Bíblia ela nos diz acerca da fidelidade. Veja o que Jesus ele expressou aqui nesta forma tão brilhante. Nada temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que seja tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É isto que Jesus espera do fiel, que ele, no exercício da fé, da mordomia, ele seja coerente, ele não abra mão dos seus princípios, ainda que ele tenha que rastejar, mas ele faça tudo dentro daquele padrão que o Senhor lhe exigiu. Portanto, nós vemos que Deus, ele chama o cristão, Jesus ele chama o cristão, mas ele exige que ele seja fiel em todas as coisas. O ponto 2 nos diz, prudência. Deus ele espera do mordomo fiel que ele seja prudente. O que é ser prudente? Ser prudente é ser cauteloso, é ser uma pessoa precavida, é a pessoa ter equilíbrio, é ele fugir da aparência do mal. Isso é ser prudente. Nós precisamos fugir da aparência do mal, porque enquanto é só aparência, ele está do lado de lá. Mas quando nós envolvermos com o mal, nós já seremos contaminados e atingidos. Por isso nós precisamos fugir daquilo que é aparente. Por quê? Para não sermos contaminados. Nós sabemos que no exercício da prudência, nós temos que continuarmos firmes e constantes na nossa caminhada de fé. Nós sabemos que muitos ministérios têm sido destruídos por falta de quê? Por falta de prudência. Prudência no agir, prudência no falar. Tem pessoas que falam fora de hora, e a Bíblia recomenda a todo homem que esteja pronto para ouvir, mas seja tardio em falar. Pessoas precipitadas geralmente agem imprudentemente, mas o caminho da prudência é aquele caminho da moderação, sempre aguardar, não tomar decisões precipitadas na primeira notícia que se ouve, averiguar os fatos para agir com coerência, para que ele não venha falhar, ele não venha cometer erros. Na nossa vida cristã, precisamos ter equilíbrio e agir com muita prudência. Ponto 3 para encerrar. Constituídos pelo Senhor. Veja que quem constituiu o mordomo foi Cristo. Foi o Senhor que constituiu o mordomo. E ele precisa ser fiel. Ele precisa ser coerente para que ele possa desenvolver a sua mordomia, mesmo nas adversidades. Nós vemos que o Senhor constitui homens para viver na fidelidade, para ser coerente naquilo que eles fazem para o Senhor. Portanto, vamos ser mordomos fiéis, vamos tratar com lealdade a mordomia que o Senhor nos confiou, para que quando Ele voltar, nós sermos achados fiéis em sua presença. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Tenham todos um bom aprendizado. Amém.